Diga lá, gente, tudo bem? Bom, iniciando agora nosso assunto da segunda unidade, né? A gente vai iniciar agora o trabalho e energia, né? Vamos estudar um pouquinho essa questão, né? Com base no que a gente já tem visto, né? No nas nossas aulas. E aqui a gente vai falar na nossa aula de hoje no trabalho de uma força, né? Nos tipos de trabalho que eu posso ter e no princípio do trabalho e energia, né? Então a gente já tinha visto até agora na nossa primeira unidade, né, a cinemática, a cinética, né, as leis de Newton. Então, na verdade, quando a gente pega tudo isso, né, a segunda lei de Newton, né, a cinemática, e a gente faz uma junção dessas leis, digamos assim, né, desses estudos, a gente tem o método do trabalho e energia e o método do impulso e da quantidade de movimento. Ou seja, então eu já sei que o trabalho é alguma coisa que vai relacionar força com movimento, né? A gente já começa por aí. E aí ele tem vantagem, por exemplo. Uma dessas vantagens, né, é o fato de que eles tornam, por exemplo, desnecessária a determinação da aceleração da partícula nesses problemas. Então a gente não vai se preocupar com a aceleração, a gente vai se preocupar simplesmente com o deslocamento de uma partícula qualquer quando essa partícula é submetida a uma força. Então aqui a gente tem o trabalho de uma força, né? Na física, o trabalho é uma medida da energia que é transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Na verdade, o trabalho é quando eu aplico uma força e a partir dessa força eu tenho um deslocamento em uma determinada partícula, né? Na hora que eu aplico uma força e essa força ela provoca um deslocamento na minha partícula, no meu corpo, a gente diz que essa partícula ou esse corpo ele teve um trabalho. Então a gente pode ter como uma definição de trabalho, né, a transferência de energia a uma partícula a um corpo, né, ou a um sistema de partícula ou corpos em razão da aplicação de uma força. Aquilo que a gente já tinha comentado. Se eu tenho um bloco, uma partícula, seja lá o que for, e eu aplico uma força e essa partícula ela se move, então eu tive um trabalho, tá bom? Então ela é uma grandeza física que mede a transferência ou a transformação da energia de um sistema, né? Ou seja, quando um trabalho ele é realizado sobre uma partícula, parte dessa energia que antes estava armazenada, né, nessa partícula, ela é transformada em outras formas de energia. É basicamente isso daqui, tá bom? A gente vai ver que o trabalho que é exercido por uma força, ela é equivalente à variação de energia cinética ou potencial atribuída a uma partícula qualquer. Então aqui a gente tem um corpo que está suspenso e a gente sabe que ele está a força que está atuando sobre esse corpo é a força-peso, massa vezes a gravidade, né? Na hora que eu pego esse corpo, por exemplo, e vamos supor que ele estava aqui no repouso, e eu subo esse corpo para cá, eu estou provocando um trabalho, né? Ou seja, eu estou aplicando uma força aqui para cima, né? Tenho a força-peso e ele teve um deslocamentozinho aqui, ó. Então, se ele teve esse deslocamento, né? Eu tive o surgimento do que a gente chama de trabalho, né? Ou seja, nesse caso aí foi uma variação, né, da energia potencial que foi atribuída a esse objeto que está em suspensão, tá bom? Então aqui a gente tem, ó, o trabalho que é indicado por du, né, de uma força F corresponde ao deslocamento dr e ele é definido por essa equaçãozinha aqui. Como a gente já viu que o trabalho é a força vezes o deslocamento, se eu estiver levando em consideração esse sistema aqui, ó, vetorial, né? Então a gente tem que o trabalho é igual à força, né, ao vetor força, multiplicado pelo vetor dr, porque eu tenho uma partícula que estava no ponto A, depois ela foi para um ponto A', ou seja, eu tive um deslocamento, né? Esse deslocamento aconteceu por causa da força F, né? O deslocamento seria o dr e a força é esse vetor F. Então eu posso definir o trabalho como se fosse du igual a F vezes dr, né? Ou então, se eu quiser trabalhar com definição de produto escalar, né, e não mais com produto vetorial, eu tenho que esse meu du aqui, ó, que esse meu trabalho, né, vai ser igual a f ds, que seria justamente essa distância aqui, ó, cosseno de θ. Cosseno de θ justamente porque o meu trabalho está sendo feito nesse sentido aqui, ó, né? A partícula estava aqui, nesse ponto A, e veio para o ponto A'. E vocês percebem que a minha força está mais inclinada aqui para cima. Então, por isso que a gente tem que decompor essa força. E aí eu tenho F cosseno de θ vezes ds. Ou então F ds vezes o cosseno de θ. Tá bom? Em relação ao cálculo do trabalho, a gente observa alguns fatos, né?
Se o meu θ ele estiver variando entre 0 e 90 graus, o cosseno desse θ vai ser positivo, né? Então, tanto a componente da força e do deslocamento ele tem o mesmo sentido, né? E o trabalho ele vai ter um sinal positivo. Se o meu θ estiver entre 90 e 180 graus, o cosseno de θ vai ser um valor negativo. Então, tanto a força como o deslocamento ele tem sentidos opostos, né? E o trabalho ele vai ter um sinal negativo. Já se o θ ele tiver 90 graus, né? Ou seja, se eu tiver 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Então, o meu trabalho ele vai ser zero. Tá bom? E aí a gente também pode expressar o trabalho DU quando a gente fala das componentes, né, retangulares da força e do deslocamento, né? Então, o DU ele pode ser F de x dx mais F de y dy mais F de z dz, levando em consideração essas componentes retangulares que a gente já falou também, né? Aí aqui tem uma observação, ó, por ser uma grandeza escalar, o trabalho ele tem uma intensidade e um sinal, mas ele não tem uma direção. Tá bom? Ou seja, ele não é um vetor, ele é uma grandeza escalar. Eu tenho uma intensidade, eu sei quanto de trabalho eu tive, né, num determinado movimento de uma partícula de um ponto até o outro, né, e um sinal, positivo ou negativo. Ou seja, eu sei se esse trabalho vai ser positivo ou se esse trabalho ele vai ser negativo, mas não uma direção especificada. Tá certo? Aqui a gente tem os exemplos de alguns tipos de forças, né, que são encontradas nos problemas de engenharia. Então a gente tem a força variável, a força constante, força-peso e a força de uma mola elástica, né? Começando por uma força variável, a gente imagina essa seguinte situação. Ó, então aqui eu tenho uma origem qualquer, uma curva qualquer, e eu tenho uma partícula se deslocando aqui, ó, de um ponto 1 até um ponto 2, por exemplo, né? Aqui a gente tem o ds, que seria a variação, né? Ou o deslocamento, né, dessa partícula, né? Justamente essa partícula está se movimentando por causa dessa força, tá certo? Mas se vocês observarem, essa força ela não está na mesma direção do escoamento, né? Por isso que tem esse ângulo e a gente precisa decompor, né? Como a gente já viu, tá bom? Então aqui a gente já viu o seguinte, ó, que du, que é o meu trabalho, é igual a FdR. Se eu trabalhar em termos vetoriais, né? Vai ser igual a força, né? O vetor força vezes esse vetor deslocamento, tá certo? E aí o que é que a gente tem? Quando a gente usando a definição do produto escalar, que a gente já tinha visto, né, anteriormente, que era o F cosseno de θ vezes ds, a gente pode reduzir essa expressão, né, integrando os dois lados. Então, na hora que eu integro os dois lados, esse primeiro lado eu transformo ele no trabalho, porque é o que a gente quer, ó, só voltando aqui, né, o que a gente está fazendo é isso daqui, ó, né? Então, eu tô aqui, ó, aqui embaixo, eu estou aplicando a integral desse lado e eu estou aplicando a integral desse outro lado, tá bom? Eu estou aplicando a integral dos dois lados da equação. Então, o trabalho do ponto 1 ao ponto 2, ele é simplesmente igual à integral do S1 até o S2, que são os dois espaços, né? Os dois deslocamentos, digamos assim, do F cosseno de θ ds, né? Onde esse θ ele pode ser expresso também em função da posição, né? A gente pode expressar ele dessa forma ou a gente pode também expressar ele em função da posição se a gente estiver trabalhando com os vetores. Então, o trabalho vai ser igual à integral do R1 até o R2, que multiplica, né, o vetor força vezes esse vetor deslocamento. Lembrando que a força, o vetor força, ele é função das coordenadas x, y e z. Tá certo, gente? Tá bom? Então, com isso, a gente pode afirmar que em muitas situações práticas, a gente pode traçar, né, um gráfico F cosseno de θ versus S e calcular esse trabalho numericamente, né? Então, a gente tem um gráfico aqui, ó, F cosseno de θ em função de um S qualquer, né? A gente tem aqui a curva e com isso a gente pode imaginar ou deduzir que o trabalho, né, ele é simplesmente a área sobre essa curva aqui, ó. Isso seria o trabalho total, né? Aqui seria o F cosseno de θ, né? Que eu teria esse pedacinho para cá, ó, o F cosseno de θ, e aqui o meu ds. Então essa área sobre essa curva aqui, ó, seria o meu trabalho total. Tá bom, gente? Eu posso trabalhar também, descobrir esse trabalho utilizando esses gráficos, né? Aqui uma outra situação, ó. Se a força Fc, veja que essa força está inclinada, né? Ela tem uma intensidade constante e atua em um ângulo constante θ,
a partir da sua trajetória em linha reta, então essa componente aqui, ó, né, FC cosseno de θ, né, no caso esse FC, né, ele vai ser sempre FC cosseno de θ. Perceba, eu estou puxando essa força, ou estou puxando esse bloco, enfim, essa partícula com uma força constante qualquer, né? E eu estou puxando, formando um ângulo aqui com meu eixo X ou com a minha horizontal. Então, se essa minha força ela é constante, esse pedacinho que eu tenho aqui, ou essa FC que a gente chama, né, que é a componente da força, ela vai ser sempre FC cosseno de θ. Tá certo? E para a força constante FC, o trabalho realizado quando essa força desloca a partícula da posição S1 até S2 é dado por essa equaçãozinha aqui, ó. Então, o trabalho do ponto 1 até o ponto 2 é o FC cosseno de θ, S2 menos S1, que foi justamente o meu deslocamento, né? Ó, S2 menos S1, tá bom? Escrevendo Fx igual a FC cosseno de θ, por que eu estou fazendo isso? Porque se o trabalho está acontecendo em função do eixo X aqui, ó, eu posso chamar esse meu FC cosseno de θ de Fx, a força que está sendo aplicada em relação ao eixo X, né? Então vai ser Fx que multiplica S2 menos S1. Tá bom, gente? Bom, aqui a gente tem uma outra situação, né? Então aqui a gente tem uma partícula, aqui, ó, uma partícula que tem um peso W qualquer e ela se desloca do ponto S1 até o ponto S2, né? Por essa trajetória aqui, ó. Então o trabalho que é realizado por essa partícula, ele é simplesmente menos W, né? Que é a força peso aqui, ó, seria a força que está atuando nessa partícula, multiplicada por y2 menos y1, tá bom? Porque são os pontos aqui, ó, y2, né, ó, y2 menos y1, tá bom? E aqui uma observação, ó, o trabalho independe da trajetória da partícula e é igual à intensidade do peso da partícula multiplicada pelo seu deslocamento vertical, tá certo? Se a gente tiver uma partícula com peso qualquer, se a única força que esteja atuando nesse deslocamento seja a força-peso. Então, se for, a gente trabalha com esse tipo de equação aqui, tá certo? O outro tipo de trabalho é com relação às molas, né? Então, se uma mola elástica é deformada por uma distância de x, então aqui eu tenho uma mola normal e eu começo a puxar essa mola, eu começo a deformar essa mola, né? Então, o trabalho realizado pela força que atua sobre a partícula que está ligada a essa mola é dado por essa equaçãozinha. Então, percebam, ela estava aqui num ponto A0, depois ela veio para um ponto A1, ou seja, ela teve um deslocamento, um x, né, uma distância aqui da minha origem, onde ela estava normal, sem nenhuma deformação. Depois eu aumentei a deformação. Na hora que eu começo a deformar essa mola, eu já tenho uma força atuando sobre ela, né, que é uma força que tem esse sentido aqui para a esquerda, né? Então aqui a gente saiu de um zero, eu aumentei um pouquinho essa força, ou seja, eu estiquei essa mola, eu tive um x1, né? Depois eu aumentei mais ainda até um x2. Então se eu estiver levando em consideração o ponto 1 e o ponto 2, então o trabalho ele vai ser igual a menos, né? Menos justamente porque o sinal aqui é um sinal que está contrário ao eixo x, né? Então é menos 1 meio de kx2 ao quadrado menos 1 meio de kx1 ao quadrado, onde esse k é a constante de elasticidade aqui dessa mola, o x são as distâncias, tá certo? Então é dessa forma que a gente pode calcular o trabalho. Então aqui a gente tem algumas informações, por exemplo, o trabalho da força exercida pela mola é igual ao negativo da área sobre a curva de F traçada em função de x, né? Então se eu tenho um F em função de um x qualquer, né, o trabalho da força exercida pela mola é igual ao negativo dessa área aqui, ó. Da mesma forma como a gente viu anteriormente, eu posso calcular essa área, sendo que lá a gente já viu que o trabalho ele é um trabalho negativo, né? Então aqui a gente pode utilizar essa área e depois é só encontra o valor e é só colocar o sinal de negativo, tá bom? E aqui, ó, para evitar o erro no sinal do trabalho de uma mola elástica, a gente tem como recomendação que se observe a direção da força atuando sobre a partícula e assim comparar essa força essa direção com o sentido da direção do deslocamento da partícula. É aquilo que a gente já falou, tá? Como eu estava esticando aquela mola, né, para a direita, então é porque eu estava tendo uma força, a questão da ação e da reação, uma força para a esquerda. Por isso que é o contrário, que é o sinal negativo, tá bom? Se ambos estão no mesmo sentido, a gente tem um trabalho positivo. Se tiver o contrário, a gente tem um trabalho negativo.
Então isso aqui é importante, prestem atenção, porque se vocês calcularem isso daqui da mola, daquele exemplo que eu forneci para vocês, e vocês me dessem, por exemplo, um valor de trabalho positivo, a questão ia estar errada. Então é preciso atentar para isso daí, tá bom? Bom, se uma partícula de massa m submetida à ação de uma força, aqui, ó, que eu tenho uma partícula de massa m, ela é submetida à ação dessa força. A gente já viu que a gente tem a força tangencial e a força normal, né? E ela se move ao longo de uma trajetória, né, que tanto ela pode ser retilínea como curva. Nesse caso a gente trouxe curva, mas poderia ser uma reta, enfim. A gente pode escrever a segunda lei de Newton desse jeito aqui, ó. Então, a força tangencial é igual a massa vezes a aceleração tangencial, né? Que é igual a massa vezes dv dt, que a gente já viu que a aceleração é igual a dv dt, tá bom? Onde a gente sabe que o Ft é a componente tangencial dessa força. Lembrando que a força, né, o vetor força é igual a força tangencial vezes o vetor unitário, né, tangencial, mais a força normal vezes o vetor unitário normal. Tá certo, gente? Então, como alternativa, essa segunda lei de Newton ela também pode ser escrita dessa forma, ó, massa vezes a aceleração. A gente já viu em uma das aulas anteriores que V dv ds é a aceleração, né? Ó, trouxe até esse lembrete aqui lá da cinemática, tá certo? Aí o que é que a gente pode fazer? A gente pode passar esse ds aqui para esse lado, ó, né? E a gente tratar essa equação dessa forma, ó, Ft ds é igual a m v dv. Tá bom? Porque aqui a gente pode integrar, né? Se eu quiser encontrar, por exemplo, a força, enfim, ou a velocidade, seja lá o que eu queira, eu posso integrar os dois lados. Ó. Então eu integro os dois lados e eu encontro o que eu estou querendo. Tá bom? Pode ser resolvido de uma forma bem simples. Tá certo? Então aqui quando a gente tem, ó, por exemplo, se eu tenho essa situação, uma partícula de massa m, uma força tangencial para cá, né? Uma força normal, enfim, eu tenho uma força resultante, que tem um ângulo qualquer com a força tangencial, né? Então, se a gente integra de A1, né, onde o S é igual a S1 e V é igual a V1 até A2, né, aqui, ó, onde o S é igual a S2 e V é igual a V2, a gente pode escrever aquela equação dessa forma. Então, essa primeira, eu integro os dois lados. Nesse primeiro lado, como eu tenho ds, então eu vou integrar de um S1 até um S2 qualquer. Do outro lado, como eu tenho uma velocidade, eu vou integrar do V1 até o V2. Tá bom? Então, quando a gente resolve essa integral aqui dos dois lados, eu já sei que força vezes a variação do deslocamento, né, na hora que eu integro, é o trabalho. Então, eu tenho o trabalho. Ó, trabalho do ponto 1 até o ponto 2 vai ser igual. Quando eu resolvo essa integral aqui, ó, do V dv, sobra isso daqui, ó, 1 meio de m, que multiplica V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Essa equaçãozinha é uma equação conhecida de vocês, né? É uma equaçãozinha conhecida. Que equação é essa? A equação da variação da energia cinética, né? Ó, da variação da energia cinética. Então, a energia cinética ela pode ser definida como uma energia associada ao movimento de uma partícula. Quando a gente fala do trabalho, né, a gente pode levar em consideração que esse trabalho seria uma forma de energia cinética, né? Então, para uma partícula de massa m se deslocando com uma velocidade escalar, a energia cinética associada é calculada por essa expressão. Então, a energia é igual a 1 meio de mv ao quadrado. Tá certo? Tá bom? Então, aqui uma observação. Ó, a energia cinética ela pode ser entendida como o trabalho necessário para acelerar uma partícula de massa m do repouso até atingir a velocidade escalar v. Tá certo, gente? Mais uma vez, então a energia cinética ela é entendida como o quê? Como o trabalho que é necessário para acelerar uma partícula de massa m do repouso até atingir a velocidade escalar v. Então, isso é a energia cinética, né? A relação que a gente tem da energia cinética com o trabalho. Tá certo? Então, dessa forma, ó, quando uma partícula se move de A1 até A2, né, sob a ação de uma força F, o trabalho dessa força é igual à variação da energia cinética da partícula. Ou seja, o trabalho vai ser igual a T2 menos T1. A energia cinética no ponto 2 menos a energia cinética no ponto 1. Tá bom? Essa equação 15, ó, ela geralmente é conhecida como o princípio do trabalho e energia. Por quê? Porque ela relaciona o trabalho com a energia. Tá certo? Ou seja, interpretando o princípio do trabalho e energia, a gente pode afirmar que a variação de energia cinética de uma partícula é igual ao trabalho realizado nessa partícula. Tá certo, gente? E aqui a gente destaca que tanto o trabalho como a energia cinética são grandezas escalares.
tá bom? Não são vetoriais, tá bom? Não precisa ter uma direção, elas são escalares, né? Ou seja, sua soma ela pode ser calculada como uma soma algébrica usual, né? Com o trabalho U de 1 até 2 sendo considerado positivo ou negativo de acordo com o sentido dessa força F. Tá certo, gente? Então, ó, a energia cinética inicial da partícula somada ao trabalho realizado, ela vai ser igual à energia cinética final da partícula, mexendo naquela equação, né? Então, quem é a energia cinética final? A energia cinética final da partícula vai ser dada pela energia cinética que ela tem no início, mais o trabalho realizado por ela, ou seja, mais a força vezes o deslocamento, né? Ou seja, aquele trabalho, né, que ela aplicou, que vai ser igual ao T2. Tá bom? E aqui o que é importante? Ó, o trabalho realizado em uma partícula ou em um corpo, né, de massa m, ela equivale à variação da energia cinética independentemente de sua massa. Tá certo? Basta eu conhecer as duas energias cinéticas que eu tenho o trabalho, ou basta que eu conheça uma energia cinética e o trabalho, que eu vou ter como calcular a energia cinética no outro ponto. Tá certo, gente? Bom, quando a gente tem diversas forças que atuam sobre uma partícula, né, naquele caso a gente só tem uma força atuando, mas quando eu tenho várias forças atuando sobre uma partícula, essa expressão, né, do trabalho de 1 até o 2, ela representa o trabalho total das forças que agem sobre a partícula, ou seja, a energia cinética no ponto 1 mais o somatório dos trabalhos, né, ou das forças que estão atuando naquela partícula para que eu tenha o trabalho, vai ser igual ao T2, tá bom? É o que eu coloquei aqui, ó. A energia cinética inicial da partícula mais o trabalho realizado por todas as forças atuando sobre a partícula quando ela se desloca para a posição final é igual à energia cinética final dessa partícula. Tá certo, gente? E aí, lembrando, né, lá da segunda lei, né, o princípio do trabalho e energia aplica-se somente em relação ao referencial newtoniano, o referencial inercial, como a gente já viu na aula anterior. Tá certo? E aqui, ó, referencial inercial é um referencial para o qual, se uma partícula não está sujeita a forças, então ela está parada, ou se movimentando em linha reta com a velocidade que é constante. Tá bom, gente? Bom, finalizando, né, nas análises em que se usa o princípio do trabalho e energia, é importante destacar algumas observações. A primeira é que a energia cinética nos pontos inicial e final é sempre positivo, já que ela envolve a velocidade ao quadrado. Tá bom? Então, mesmo que eu tenha uma velocidade com a direção ao contrário, quando eu elevo ao quadrado, ela fica positiva. Tá certo? O 2 é que uma força realiza trabalho quando ela se move através de um deslocamento na direção da força. Tá certo? Então, essas observações é que a gente tem que fixar. Tá bom, gente? Então, eu espero que eu tenha ajudado nessa aula e qualquer coisa a gente vai se falando. Abraço!